26º episódio do CBcast, aqui de Unai. Hoje nós vamos falar com a professora Juliana sobre educação, esse é o nosso tema. Juliana Lacerda Machado, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, uma satisfação aqui recebê-la, uma parte tão nobre da educação, e esse é um tema sempre muito usual aqui no meu podcast. Obrigado. Obrigada, professor, pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bacana. A Juliana ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão educacional. Ela é doutora em educação na linha de pesquisa Políticas Públicas, Gestão e Economia, pesquisadora do membro do Grupo de Pesquisa Políticas Federais de Educação, e tem como líder o Dr. Célio da Cunha. Ela atua como professora na educação superior, revisora e editora da revista Facto Jurídica, e na educação básica atua como assessora e diretora pedagógica. Tem várias publicações na área de educação e metodologia da pesquisa jurídica. O título do nosso episódio é Escolhendo um Tema Perfeito, Dicas para o Sucesso do Trabalho de Conclusão de Curso do TCC com a professora Juliana. E eu começo perguntando, professora, o que chamou atenção para essa linha da educação? Bem, eu sempre tive interesse na área da pesquisa, né? E meu interesse, ele inicia ali na graduação, ele se estende para o mestrado e para o doutorado, né? E eu sempre trabalhei, né, com iniciação à pesquisa, projetos, e quando eu entro no mestrado, coincide com a minha carreira docente. Então, eu começo a ministrar aulas na educação superior. E no doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar especificamente com a pesquisa jurídica, nos cursos de graduação de Direito, né? E é uma área que eu tenho bastante interesse. Bacana, muito bom. E como é que você começou a trabalhar nesse setor de pesquisa, na graduação especificamente, acompanhando os alunos na formatação dos seus trabalhos de conclusão de curso? Quais são os desafios que você pode apontar nessa parte, né, do acompanhamento dos alunos na área tão nobre que eu acho que, na verdade, o trabalho de conclusão de curso, o aluno, às vezes, ele tem uma visão equivocada sobre ele, né? É o grande momento da graduação, o trabalho de conclusão, o trabalho científico, né? Então, o que deixa o professor tão empolgado é trabalhar com o aluno, desenvolvendo esses temas e o trabalho científico que ele vai entregar no final. É uma festa, na verdade, é um momento de celebração, né? Não é um momento de nervosismo, né, professor? Então, eu queria que você falasse mais sobre esse ponto, né? Esses desafios que a gente encontra ali com os jovens nesse setor. Bem, existe uma ideia, né, equivocada de que quando você vai realizar pesquisa, você vai ser um período complicado, difícil, mas existem estratégias, né, que levam a você produzir a pesquisa e de uma forma mais tranquila. É um fator importante que nós temos que levar em consideração. Nós estamos falando aqui de curso de graduação. Sim. Né? Nós não estamos falando de uma pesquisa voltada ao mestrado, ao doutorado. Então, o fator tempo conta muito. Sim. Porque você pensar uma pesquisa para ser realizada em 2 anos no mestrado é uma coisa, 4 anos no doutorado, e agora na graduação você não tem esse tempo. Né? Então, isso é bastante importante. Mais resumido, né? Mais resumido. É o TCC1 e o TCC2, né? O projeto e o outro semestre para você Exatamente. fazer o trabalho mesmo e apresentar. E um diferencial também da graduação em relação ao mestrado e ao doutorado é o fato de que quando você vai para a pesquisa mesmo no mestrado ou no doutorado, você já concluiu as outras disciplinas. Sim. Né? E na graduação isso não acontece. Você vai elaborar um TCC simultaneamente às outras disciplinas. E é um momento, se a gente pensar no curso de Direito, né, especificamente no Direito, que o aluno está se preparando para a prova da ordem. Sim. Né? Muitos já começam a ter ENAD, eles começam a ter interesse em concursos públicos. Exatamente. Então, o fator tempo, ele é essencial para a delimitação. É muito tumultuado ali no final, né, professora? São muitos compromissos, porque o que acontece? A vida acadêmica do aluno
permanece a mesma em termos de compromisso, mais a realização do TCC. Exatamente. Então, a questão da organização é extremamente importante. Eu costumo, a partir do início do meu mestrado, na Escola Nacional da Magistratura, eu venho aplicando o que os professores de lá, os orientadores, têm feito. Aplicar fichamentos, né, que é uma forma técnica de você já ir preparando o aluno para facilitar depois ele fazer aqueles arquivos, né, com referências bibliográficas, com resumo de alguns capítulos dos livros, para que quando ele chegar lá no tema, ele já ia começar, né, desde o quinto período, sexto, ali, já ter essa facilidade para escolher o tema. Eu acho que esse é um fator crucial, né, escolher a sua linha de trabalho. Quais são os erros mais comuns, professora, que o aluno comete ao escolher a sua linha de trabalho? Então, são vários. Primeiro, uma não identificação com o tema, né? A questão do fator tempo, como nós dissemos anteriormente, certo? Um tema de TCC ele tem que ser relevante, né, atual. Nós não fazemos pesquisas para serem arquivadas, né? A pesquisa ela tem que ter uma contribuição acadêmica e social. E social. Porque eu diria também que de mercado. Quando você fala social, é socioeconômico. Socioeconômico. A pessoa ter uma possibilidade, depois de quando ela for trabalhar, ela atender ao mercado de trabalho também. Exatamente. E assim, as pesquisas, elas são importantes para a comunidade local. Né? Então, nós não temos que pensar em pesquisa somente trabalhar com dados estaduais, dados federais, mas dados municipais, locais, regionais. Perfeito. Por exemplo, eu tive um orientando semestre passado que fez uma pesquisa aqui, né, em Unai, e ele foi investigar como a gestão pública tem tratado a questão da mobilidade urbana em Unai. Ótimo, muito importante. Muito importante. E quando ele defendeu, até a banca, o coordenador do curso sugeriu que ele apresentasse esse trabalho para a comunidade. Muito bom. Né? E, então, assim, as pesquisas, elas promovem discussões importantes para a sociedade. Perfeito. Né? Elas ajudam na promoção de qualidade de vida, né? Como você falou, a questão da economia, do mercado de trabalho. Né? Por exemplo, agora tem esse semestre muitos alunos escrevendo sobre o setor econômico de farmácia, dentro do direito econômico ali, a polêmica toda que está envolvendo a questão da limitação do horário de plantão de farmácia, outra situação sobre loteamentos e zoneamento urbano, que é uma parte do direito administrativo. Outros temas também, igual você falou, que envolve até as audiências públicas e a participação do povo nas políticas públicas, né? Isso é algo que é de interesse local, né? Muito importante. Direito à saúde, já tem alguns já focando, né, em escrever algo nesse sentido, que envolve toda uma questão de importância, né, de atuação profissional e importância para até de futuros gestores, né, pegar ali uma ideia de um projeto, de um trabalho científico com dados sérios, né, para ajudar ele a até trazer política pública mesmo, né, pegando esses exemplos, né, da própria universidade daqui. Então, realmente chama atenção esse ponto. E escolher, por exemplo, né, professor, temas que, antigamente era novela, né? O pessoal assistia novela, tinha um tema lá, tráfico não sei o que de pessoas, né, que era um tema de uma novela. Mas aí você parava para pensar, bom, nós estamos no interior, né? Na época eu estava no interior de Goiás, estava orientando os alunos, eles chegaram com esse tema. Eu falei, gente, não vamos... você não vai ter aplicabilidade para você. Você está aqui numa região que é de agronegócio, né? É uma região que tem lá as suas atividades de todos os setores, obviamente, comércio, indústria, né? Serviço social, tem a questão do penal, processo penal. Mas é isso que a gente tem que escolher, e não um tema que vem de fora, né, que você não vai ter aplicabilidade alguma para nós aqui. Então a gente tem que sempre refletir nesse ponto, né? Essas modinhas eu acho que são ruins, né, professor? Isso, inclusive as próprias instituições de ensino superior, elas pedem, né, que quando o aluno delimite o tema, que ele justifique a pesquisa, né, dentro principalmente da questão acadêmica e social. Né? Porque, como nós falamos anteriormente, a pesquisa ela tem que contribuir socialmente. Perfeito. Né?
E às vezes vai ser escolhido um tema, porque ele está em alta discussão dele, mas a aplicação às vezes não vai ser tão importante. Um grande erro que eu considero é, por exemplo, o aluno querer escrever sobre um veto do presidente, do governador ou do prefeito que não aceitou um projeto de lei. Eu acho difícil ele abordar um alvo, né, de contestação a um ato político, né, porque a cientificidade ali, né, a imparcialidade dele já vai ficar um pouco dificultosa. Exatamente. E também escrever sobre decisões que o Supremo já definiu. Eu acho isso, assim, não vai contribuir muito, porque o Supremo já decidiu, né, foi uma decisão formatada, e está ali já pronta, né, você escrever sobre as 300 páginas que o Supremo definiu, ou o STJ, ou algum tribunal, não seria também interessante, porque perde um pouco esse alvo, né, de você construir bases, né, científicas para trazer uma solução. Temas amplos demais, né, professora? Prejudicam, e muito específicos também, né? Que eles não têm material. É isso? Exatamente. Assim, já está posto, né? O exemplo que você deu já está posto. Ou algo que já está no corpo da lei ali, né? No texto ali. Então, não há muito o que discutir dentro de um TCC, né? Essa questão, eu acho que ela vai devido à questão do direito ser uma área muito ampla. Sim. Né? Então, é uma área que conversa com todas as outras áreas. Então, a chance de um aluno produzir uma pesquisa na área do direito, mas ela ter muito mais uma abordagem social, filosófica, né? Antropológica, é grande. Então, sempre que escolher o tema, pensar na abordagem jurídica. Perfeito. Né? Muito bom. Então, só para resumir, né, quais são os critérios que você considera critérios essenciais para que o aluno tenha uma boa escolha do seu tema, do seu foco, do seu trabalho? Então, vamos lá. Um tema atual e relevante, né? O que é relevância? É relevância acadêmica, social, né? Econômica, algo que vá contribuir socialmente, né? Que tenha abordagem jurídica, né? E que tenha utilidade para ele no sentido assim, hoje, muitos estudantes de direito, ao terminar o curso, eles estão pretendendo seguir carreira acadêmica. Sim. Então, assim, um projeto, um TCC bem elaborado no curso de graduação, ele pode vir a ser um projeto de mestrado. Nós temos percebido nos últimos anos que muitos alunos têm seguido essa carreira, têm desejado, né, seguir a carreira docente. Então, para ser um docente hoje, você precisa ter conhecimento mínimo em relação à área de pesquisa. Perfeito. Né? Bom, como os alunos, então, eles podem alinhar e quais são os riscos de alinhar os temas do TCC e do seu trabalho às questões pessoais? Porque, vamos dizer assim, 80% dos alunos, pelo menos os que eu venho acompanhando durante um tempo, eles escolhem os temas que são aqueles afetos mesmo à sua experiência. Eu gostaria de saber os limites que isso deve chegar, porque ele tem que também atuar com uma certa imparcialidade, né? Com imparcialidade científica no seu trabalho. Como separar essas questões pessoais, porque ele tem alguns vieses, né? Ele já está bem enviesado por conta do trabalho que ele vem exercendo, às vezes ele faz um estágio numa área, às vezes ele teve uma experiência pessoal, e quer escrever sobre a experiência pessoal dele. Ou ele quer ajudar algum familiar em razão de alguma dificuldade, né? Então ele vai e escreve e resolve escrever isso. Mas como, né, abordar os limites do cientista aí, professor? Esse é um questionamento muito interessante. Eu me lembro que eu tinha uma professora no mestrado e ela falava assim, olha, em pesquisa não tem paixão. Então, por quê? Porque você tem que ser imparcial. Exato. Né? E aí, essa questão, às vezes, de escolher um tema porque o aluno já tem contato com ele, né, no estágio, enfim. Por todas essas questões que o senhor citou, é um risco,
né, de que a pesquisa seja enviesada realmente. Mas muitas vezes eu vejo também que eles escolhem temas que eles já têm uma ligação no mercado de trabalho por comodidade. Sim. Por exemplo, eu vou escrever sobre determinado tema porque para mim vai ser fácil apresentar, ter acesso aos dados, porque quando você delimita um tema de pesquisa, um dos aspectos a ser levado em consideração é coleta e geração de dados. Perfeito. Porque, como aliado ali ao fator tempo, você pode não conseguir ter acesso aos dados. Por exemplo, dados que você vai precisar de uma autorização do Estado. Às vezes você está aqui em Unai, você se dirige a uma instituição, mas a instituição precisa de uma autorização do Estado e acontece de alguns alunos não conseguirem defender o TCC. É importante você estar aqui como pesquisadora, como professora da área, para a gente até, assim, dar esse apoio, porque a gente tem uma dificuldade, um preconceito mesmo com algumas entidades que quando o aluno pesquisador vai obter o dado, é uma dificuldade enorme para obter essas informações. Eu acho que a gente tem que dar esse aval, respaldar o aluno que está ali buscando a informação, dar apoio, facilitar as coisas. Se pode pedir por e-mail acesso à informação no processo público, por exemplo, vamos liberar, vamos desburocratizar. Sim. Tudo bem que não tem como, por exemplo, se chegar um aluno lá na unidade pedindo eu preciso de 100 processos que versam sobre a ação civil pública julgados entre 1990 até 2025. Eu vou dizer para ele, olha, senta aqui, meu filho, vamos delinear o que você quer, né? Vamos atender bem, mas assim, tem casos que não dá para você fornecer tudo, mas explicar, dar uma resposta, dizer, né? E atender, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que ter essa mente aberta. Eu mesmo fomento que os alunos venham e façam trabalhos lá sobre os processos, enfim, que são públicos, né? Porque isso nos ajuda até a refletir, né? Onde é que eu errei, será que está acontecendo, qual que é a contabilidade, às vezes é uma pesquisa quantitativa, né, sobre alguns dados de processos, ou qualitativa sobre alguns julgados sobre temas sensíveis de Unai, como meio ambiente, urbanismo, ordem urbanística. Então, isso é algo que todas as entidades públicas e privadas devem pensar, né, professor? Facilitar para o pesquisador. Não é isso? Exatamente. E esses dados, eles são tratados com muita ética, né? Não existe realizar análise de dados sem ética. Perfeito. Então, assim, as instituições, elas podem ficar tranquilas. Tem todo um termo de aceite, tem os termos de responsabilidade, né? E o aluno, ele não vai finalizar a pesquisa sozinho. Então, ele tem um professor da disciplina de pesquisa que acompanha e ele tem o orientador. Perfeito. Então, esses dados, eles são sempre trabalhados com muita ética, né? Eles não são manipulados, eles não, quando tem que estar uma parte deles em sigilo, é permitido esse sigilo. Perfeito. E você já viu temas que pareciam promissores no começo e depois se transformaram em algo inviável? Porque essa viabilidade tem que ser vista logo antes, né, num projeto, enfim, para não gerar todo um retrabalho ali no final, ter que redirecionar o trabalho para outro tempo. Acontece muito. Bastante. Essa é uma questão que eu inicio, né, quando eu estou com as disciplinas de pesquisa, eu inicio abordando essa questão, né? O que pode fazer, o que pode levar uma aluna a não conseguir finalizar a sua pesquisa. Então, são exatamente as questões que nós já falamos aqui. Por exemplo, ele não pensar em como ele vai ter acesso aos dados. Exato. Já aconteceu, né, de alguns estudantes precisarem de autorização para realizar uma entrevista, para coletar determinados dados quantitativos, e essa autorização ser negada, né? Uma coisa que eu sempre digo, né, assim, não confiem em dados que vão ser gerados por meio de aplicação de questionário, por meio de aplicação de entrevista. Por quê? Eu já vi aluno aplicar questionários e as pessoas responderem assim, sim, não. Porque a entrevista,
ela ainda é mais pessoal, você está ali frente a frente com a pessoa, então existem técnicas, né, para você utilizar. Para você utilizar e que a pessoa vai discorrer um pouco mais a respeito do assunto. Perfeito. Agora, a pessoa está ali com a vida profissional corrida, você envia um formulário, né? Hoje nós temos aí vários recursos tecnológicos que permitem isso. A pessoa responde ali sim, às vezes muito monossilábico. Exato. Então, é um dado da pesquisa? É um resultado da pesquisa? E nós não podemos manipular dados de pesquisa. Só que você não pode ter somente esse tipo de dado para analisar. Então, nesse a não ser que seja uma pesquisa mais, assim, vamos dizer, qualitativa, informal, não estruturada, que a pessoa vai... o objetivo é esse mesmo. Exatamente, né? Mas geralmente não é o caso. Aí você faz com menos pessoas também, né? O alvo é menor. Você acompanha uma família, igual estava lendo, até para a gente poder lembrar de algumas questões, né? Teve alguns exemplos interessantes, né? Que o pesquisador da área de sociologia, ele ia na casa da família para perceber como era a criação dos filhos numa determinada localidade. Eles visitaram lá, foram 12 famílias e durante 50 dias por ano. Era pesquisa de doutorado, então demora muito tempo. Eles estruturando, muito bem estruturado, até para chegar na casa da pessoa, porque muitas vezes eles chegavam lá contando a experiência, né, desagradável. Chegavam lá, tinha discussão, tinha briga, tinha bebedeira com as crianças lá dentro. E eles ficavam assim, será que a gente aciona o conselho tutelar aqui, agora, né? Enfim, é uma abordagem bastante complicada, tem que estar muito preparado, né, para fazer algo nesse sentido. Aí eles iam em locais que às vezes não tinha a comida, né, adequada, e como se portar? Será que vai falar, não come isso aqui, né? Você vai ficar lá 1 hora, 2 horas na casa da pessoa, ou mais, né, analisando como funciona a criação de filhos. Quer dizer, é exemplo de que você tem que preparar, né? Mas a da graduação é um pouquinho mais simples. Sim. Ela vai mais focada, tem que ter, né, essa pesquisa, seja ela empírica, seja ela por dados, né, informatizados, tá? Mas é obrigatório ter, você não tem como escrever uma coisa assim do nada, tem que ter dados, não é isso, professor? Exatamente, e essa sua fala, escrever do nada, é muito importante nós ressaltarmos aqui algumas questões. Primeiro você lê, depois você escreve. Exato, tem que ter referência bibliográfica anterior, né? Referência e de autoridade daquela área. Sim. Né? Porque às vezes você pega um trabalho ali dentro do direito ambiental, direito do trabalho, qualquer área específica, e o aluno sequer citou os autores que são autoridades naquela área. Né? Então, isso é algo essencial. Né? Outra coisa, nós temos um avanço tecnológico incrível, isso não tem volta. Sim. Só que nós temos que aprender a utilizar a IA. Né? E muitas vezes alguns alunos estão acreditando que está tudo sendo muito bem resolvido com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, até o momento, ela não vai trazer para o seu texto a argumentação. Então, o processo de argumentação, ele é seu, ele é construído ao longo dos anos. Né? Então, desde o primeiro período até ali o 9º, que é onde realmente se inicia esse processo de pesquisa, tudo que foi estudado, que foi lido ali, tem que aparecer no seu trabalho de alguma forma. Por isso é importante os fichamentos, já ir selecionando. Os fichamentos, a participação nos congressos internos, né, oferecidos pela instituição. Ótimo. E se eles se prendem, né, somente aos recursos tecnológicos, a gente corre o risco de ter um texto que é uma colcha de retalhos. Colcha de retalhos. E outra, a inteligência artificial, a gente tema recorrente aqui do nosso podcast, não tem como você fugir, né? Não tem como bom você ter avisado, né? Tocado nesse aspecto, porque ela é feita, né, muitas plataformas de inteligência artificial para agradar você, só você. Então, ela escreve palavras fofinhas, né, sobre um tema técnico estritamente pesado, né, e muito técnico, verticalmente falando,
e você acredita que aquilo tudo está correto. Aí você vai entregar para o professor fazer a análise e falar, isso aqui não tem nada a ver com o que nós estamos aqui escrevendo. E outra, ela é um repetidor, é um sistema papagaio. Como o tema científico tem que ter a novidade, tem que ter a relevância, tem que ter o que você falou, que é o embasamento, né, das suas anotações, das suas impressões durante todo o tempo. Claro que você vai basear em algo que já foi escrito, né? Muita coisa já aconteceu antes, você vai se basear naquilo que também tem de escrita anterior. Só que ela não funciona dessa forma, né? Se você for simplesmente lançar lá, pegar o texto, fazer um copia e cola, vai dar errado, né, professor? E para além disso, nós temos a questão de que textos científicos, eles vão requerer um rigor técnico e metodológico muito grande. Perfeito. E aí o que acontece? O aluno usa a inteligência artificial, sai lá um texto bem produzido, e em que sentido? Você não vai encontrar desvios da norma culta. Mas agora profundidade, argumentação jurídica, inovação, você confiar naqueles dados, aí já é uma outra questão. Não faz sentido algum você buscar esse tipo de ferramenta para o TCC, porque os TCCs hoje de graduação, a maioria deles são artigos científicos, né? Em poucas páginas ali, de 15 a 20 páginas, você consegue desenvolver. Então vai pegar mais pela pesquisa, e a pesquisa você faz, não é a inteligência artificial que vai fazer. É o pesquisador que vai atrás. Vou escrever sobre o plantão das farmácias. Tem que ir lá entrevistar o farmacêutico, pegar 2 pessoas na rua ali, fazer uma pergunta para elas sobre cidadãos unaienses, sobre o que eles acham do plantão, como é que deveria funcionar. Ir mesmo para a Câmara de Vereadores e perguntar para algum vereador sobre isso. Quer dizer, a inteligência artificial não vai dizer, né, exatamente essa identificação. Você tem que, muitas vezes, identificar o entrevistado, colocar suas características, né? Então, esse o trabalho de pesquisa de verdade. Não é simplesmente trabalhar com textos ali, não é isso? Superficiais, né? Exatamente. E outra questão, da mesma forma que o desenvolvimento tecnológico, ele propicia, por exemplo, um instrumento tecnológico produzir um texto para você, ele também, hoje nós temos muitos verificadores de plágio. Sim. E a questão do plágio também é muito séria, muito complicada. Eu sempre falo para os estudantes, assim, qualquer erro referente às normas da ABNT, do manual institucional, uma seção que o aluno criou que não tem muita coerência com o que ele está pesquisando, tudo isso você corrige. Perfeito. Agora, plágio não tem como corrigir, né? Plágio é reprovação mesmo, direta, né? não Porque tem chance. Não existe correção para plágio. E hoje os professores têm mecanismo também, da mesma forma que se tem tecnologia para criar textos artificiais, nós também temos tecnologia para investigar se aquele texto é artificial ou não. Exatamente. Teve um aluno uma vez que, não sei que milagre, que não reprovou, porque realmente o texto dela tinha uma cópia de doutrina que ela nem sabia, mas eu fui ver, a doutrina era do direito português, tá? Aí com algumas linhas ali a gente percebe que nem daqui não era, quer dizer, ela foi tentar fazer algo nesse sentido, né, e acabou se dando muito mal, né, então quer dizer, isso não compensa, é um motivo de festa, é um desenvolvimento que você tem, uma satisfação enorme você apresentar um trabalho que você escreveu, você desenvolveu, né, professor? Então não compensa de forma alguma fazer esse tipo de plano. Não compensa e é um risco muito grande, porque às vezes, como você acabou de dar o exemplo, eu não sei como que, né, ela conseguiu passar ali, enfim. Acho que foi alguns trechos. Só trechos, né, e tal, mas só para aproveitar o exemplo, um plágio hoje ele pode ser descoberto a qualquer momento. Porque hoje, né, as pesquisas são finalizadas e elas vão para a base de dados das faculdades, das universidades, das instituições de ensino superior de uma forma geral. Então, a qualquer momento, um plágio, ele pode ser descoberto. Ele pode ser descoberto. Aí você, de repente, está lá exercendo sua profissão, você é chamado para responder sobre um plágio. Tá?
lá atrás do seu TCC. Que maravilha no seu currículo vai ficar, né? Então, realmente... Professor, eu vi que você tem a pós-graduação em gestão educacional, uma área que eu gosto demais, né? Também tem especialização nessa área, eu gosto muito. E hoje o tema que eu acho que está em voga, né, é a autonomia do aluno e a qualidade do ensino com base nisso. Qual é a sua linha de pensamento? O aluno tem que ter mais autonomia ou devemos regredir um pouco lá atrás, ter um cuidado com tecnologias aí, reter tecnologia, reter um pouco a autonomia, voltar aos ensinos da década de 80 ou antes disso, um pouquinho resgatando esse tema? O que você pensa a respeito desse ponto? Não só para a graduação, mas também para os alunos do ensino básico, né, que enfrentam desafios hoje, principalmente no Brasil, né, que infelizmente tem péssimos resultados no PISA, a não ser as escolas militares e as particulares. Essas têm um bom conceito nessas provas. Mas as demais escolas públicas no Brasil realmente estavam nas últimas colocações, né, dos países. Isso é muito triste para nós. Também como mudar essa realidade. Você, como pesquisador, educador há muitos anos, pode nos dar alguns direcionamentos aqui. Bem, essa questão da autonomia ela é extremamente importante, né, ser discutida tanto na educação superior como na educação básica. Eu acredito que o aluno ele tem que ter cada vez mais autonomia acadêmica, né? E uma forma dele conquistar isso é a própria pesquisa, porque em países em que a educação é muito desenvolvida, a educação, né, realmente de qualidade, a pesquisa ela já se inicia nas escolas de educação básica. Né? Não vai se realizar pesquisa somente na graduação. Então, eu acho que é um caminho, mas ainda nós temos que avançar muito. E quando eu falo assim, eu não estou me referindo às escolas privadas que têm condições mesmo, assim, né, de oferta de materiais para o professor trabalhar, para desenvolver até pesquisas mesmo. Mas da escola pública, né, porque nós estamos falando de um país que tem uma extensão territorial gigante, né? Continental, e isso é muito complicado. Mas eu acho que nós temos que avançar muito em termos de autonomia, e quando eu falo autonomia, é autonomia acadêmica mesmo, no plano pedagógico. É tão complicado que, por exemplo, quando sai o resultado do Enem, o que se comemora? Num país de extensão continental, 10 alunos atingiram a nota 1000. Certo. E milhões de estudantes que realizaram aquela avaliação. Sim. Né? Então, assim, nós temos que investir em leitura, em escrita. Perfeito. E a tecnologia, como eu disse, ela é uma aliada, não tem volta. E eu não estou dizendo que ela deve ser totalmente retirada, evitada. Mas nós precisamos resgatar muito, ou implantar, eu não sei se resgatar, né? Eu acredito. Você falou duas palavras que eu acho crucial, né? Leitura e escrita, né? Eu acho que isso, porque hoje a sociedade é imagética, é de imagens e vídeos. Isso ficou tão viciante que o jovem ele se apegou a isso. Fizeram até um comparativo da década de 70, um vídeo uma entrevista da década de 70, perguntando para as pessoas aleatoriamente na rua do Rio de Janeiro: que livro que você leu esse mês? 4, 3, 2, 70, né? Hoje, para a gente ler um livro, são 2 em 2 anos, enfim. Um jovem, por exemplo, né, ele fica muito focado nisso. Então, eu vejo com preocupação, né, esse excesso de tecnologia. Tanto é que alguns países estão regredindo. Finlândia, Suécia, todos eles viram que perdeu qualidade, sabe? Então tem que voltar um pouco, regredir. Porque assim, nós estamos falando agora, né, de crianças e adolescentes que eles não têm uma maturidade. Sim. Eles ainda não têm a noção de consequência. E até lidar com a autonomia deles é complicado. Lidar. Por exemplo, na graduação eu sempre apliquei, isso foi tema do meu TCC, da especialização, a aprendizagem baseada em problema prático. Eu tenho as minhas aulas baseadas em problemas do dia a dia, né? Eu pego um problema e vou ali construindo com os alunos. Dá muito certo na graduação, mas eu penso, eu não sou professor de ensino básico, né? Fundamental e médio não sou. Então eu vejo que lá nós teríamos dificuldades em aplicar isso com tanta autonomia, né? Quer dizer,
fica a aula expositiva mesmo sendo o foco principal, né, professor? Dá para trabalhar muito assim além da aula expositiva, Certo. mas isso vai exigir algumas questões, por exemplo, número de estudantes na sala de aula, Sim. material, bons laboratórios, né? Então, vai precisar de uma série de fatores para que realmente isso não se concretize. Maravilha. Professor, esse tema é muito vasto, muito rico, muito palpitante, né? É um tema que realmente a gente pode aqui até fazer a outra vertente do podcast que a gente está pensando já em fazer, que é o podcast CBcast, o Naí, noite adentro, né? Pra gente ficar conversando aqui, né, na sexta-feira, trocando ideias, né? Um pouquinho mais demorado, mas só que o projeto aqui são 20 minutos apenas, é muito pouco para lidar com um tema tão importante. Então, eu gostaria de agradecer a participação da professora aqui no podcast e, no final, dizer para você passar uma mensagem para os alunos da graduação sobre como ele pode pensar, né, no tema do TCC dele com essas novidades que nós temos hoje, as tendências atuais. Como eu disse, né, assim, eu acredito que primeiro você lê, primeiro você pesquisa e em seguida você delimita o seu tempo. Quando eu estou com as disciplinas de pesquisa, eu oriento muito os alunos a produzirem um quadro. Que quadro é esse? É um quadro, por exemplo, ele pensou em um determinado tema. E aí ele cria um quadro em que ele vai colocar lá algumas colunas, por exemplo, legislação, jurisprudência, né, os quase autores. Como se fosse um fichamento mesmo. Um fichamento. E ele vai fazer um levantamento de dados. Então, ele vai ter dados suficientes para executar aquela pesquisa? Vão faltar dados ou eu tenho um excesso de dados aqui? Porque, como nós falamos muito, o fator tempo é crucial. Porque nós estamos falando na verdade, de iniciação à pesquisa, né? Nós não estamos falando de um mestrado. Então, é muito importante que ele leia bastante. Eu sempre digo para os meus alunos, leiam artigos científicos, porque os artigos, eles são muito atuais. E o engraçado é que, às vezes, você pergunta para o aluno em sala de aula, vocês conhecem o Google Acadêmico? Eles usam muito pouco, eles usam o Google, aquele geralzão. Aquilo lá não é o ideal para ele procurar um texto, né? O Google Acadêmico é uma plataforma hoje das melhores, né, para a gente pesquisar. Isso aí já daria um outro encontro. As bases de dados. Bases de dados, né? Teve um momento assim que eu trabalhei muito com a doutora, uma grande pesquisadora na área do direito, que é a Michele Lucas Cardoso. Sim. E nós promovíamos oficinas de pesquisa, né? E assim, como usar a base de dados, como delimitar temas de pesquisa, como analisar dados. Né? Mas é isso, muita leitura. E eu sempre oriento os estudantes a conversarem com os professores da área. Então, assim, se eu estou pensando em uma pesquisa dentro do direito administrativo, eu tenho que procurar meus professores que ministram disciplinas nessa área e trocar uma ideia com eles. A responsabilidade da delimitação do tema é do estudante, mas os professores e os orientadores vão auxiliar nesse processo, que às vezes o aluno, na verdade, ele escolhe o tema e o orientador, o professor da disciplina de pesquisa e os demais professores do curso auxiliam com a delimitação do tema. Né? E os professores, eles estão aí no mercado de trabalho, então eles dão dicas muito interessantes de algo que é atual dentro daquele tema que ele deseja pesquisar. Então, conversar com os professores, as linhas de pesquisa, às vezes, elas funcionam muito com cronogramas de atendimento. Não faltem. Eu sei que é uma fala de professora, mas, assim, não procrastinem, porque eu vou no próximo encontro, eu falo com a professora na próxima semana. Tem que forçar mesmo. E não vai, assim, siga. Todo professor de pesquisa, ele cria um cronograma de entrega. Então, siga o cronograma, leia artigos, converse com o seu orientador e com todos os professores, troque uma ideia. Perfeito. Né?
E assim teremos um TCC de sucesso, né? Sim. Com certeza, com essas informações, o aluno que souber, né, fazer todo esse passo a passo vai ter aquele tão sonhado entrega, apresentação perfeita não, mas de alta qualidade, buscando a perfeição. Acho que é o suficiente. Né? Nós temos produzido pesquisas de qualidade, né, nos últimos Muito bom. tempos. Obrigado a todos, então. Obrigado, professora Juliana. Até a próxima. Nós marcaremos um próximo encontro aqui do CBcast, com certeza, sobre alguns temas que a gente conversou aqui hoje. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, obrigada.